Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, quem é o maior culpado da derrota do Mengão? Braz promete reforços em entrevista. Quem será? Portugueses falam que Abel derruba Vitor Pereira em confronto. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, meus amigos. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do esporte, não é do Porto, não é do Benfica. É do Flamengo o maior canal independente de clubes aqui em Portugal. Né? E a gente tem um sonho aí de passar os canais oficiais. Então, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você está assistindo o vídeo aqui e você quer estar totalmente informado sobre tudo que acontece no Flamengo? Então você tem que baixar agora o OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol de todo o planeta Terra. E eu posso falar, eu moro aqui na Europa, eu estou aqui em Portugal e digo a vocês, né, eu consigo ficar totalmente informado com tudo que acontece no Brasil sobre o Flamengo através do OneFootball. Né? Na palma da sua mão, você escolhe ali o seu time preferido, no meu caso, o Flamengo, ó. Você tem todas as notícias aqui, ó, basta rolar, você fica informado sobre tudo que acontece no Flamengo através do OneFootball. Ele é totalmente de graça, você não precisa pagar nada para ter esse aplicativo na sua mão. Você consegue ver melhores momentos dos jogos do Flamengo, todas as estatísticas dos jogos no Mengão, além, aí no Brasil, de ter acesso aos jogos da Bundesliga totalmente de graça. Então, meu amigo, não perca tempo, não. Fique bem informado sobre o Mengão, como eu sou, através do OneFootball. Para você baixar totalmente de graça, tem o link aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code aqui em cima. O OneFootball é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal, mas eu tenho muito orgulho de poder fazer um merchan do OneFootball pelo seguinte, que eu realmente uso todo dia, eu sou totalmente apaixonado pelo OneFootball e fique apaixonado também e baixe aí o OneFootball totalmente de graça agora, ou com o QR Code aqui em cima, ou com o link na descrição. Galera, vou falar bem sinceramente para vocês, que dia difícil, hein? Que dia difícil. Que derrota amarga ontem para o Palmeiras, meus amigos. Que derrota amarga. Teve erro de arbitragem? Teve erro de arbitragem, sim. Mas, para mim, o mais doloroso foi ver que o Palmeiras foi melhor em campo. Né? O Flamengo não perdia para o Palmeiras desde 2017, meus amigos, nos 90 minutos. Né? O Flamengo, em todos os jogos, até hoje, até nas piores fases, até no momento onde o Paulo Souza era treinador do Flamengo, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras em campo. Resultado, às vezes, um erro de arbitragem, uma bola entra, outra não entra, até pode ser diferente. Mas o Flamengo foi superior ao Palmeiras em todos os jogos nesses últimos 5 anos. Inclusive, ano passado, um time reserva com o Dorival. Time reserva, a gente empatou de 1-1 lá, né? E a gente foi superior. Ontem a gente não foi. Né? Ontem a gente não foi. Sinal da evolução do nosso adversário, né? Que jogou melhor, não jogou lá atrás esperando o Flamengo, jogou atacando o Flamengo também. E sinal que a gente poderia ter se planejado um pouco melhor, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na final do vídeo, né, pessoal? E aí, aqui em Portugal repercutiu muito, meus amigos, muito, 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 muito. Obviamente, como não poderia ser diferente, né, a derrota do Flamengo para o Palmeiras no jogo de ontem. Né? Aqui não passou nas TVs portuguesas, passou no Premier, mas óbvio que repercutiu muito. Em todos os jornais saíram, e eu vou trazer aqui o Desporto a Minuto. Achei a capa interessante. Abel derruba Vitor e firma estatuto de rei do Brasil com a Supertaça. O jogo foi muito emotivo entre treinadores portugueses e terminou com mais um título para o emblema de São Paulo. A primeira supertaça de Abel Ferreira e do Palmeiras. Palmeiras conquistou nesse sábado a Supertaça do Brasil ao vencer na final o Flamengo por 4-3, num jogo emotivo do primeiro ao último minuto,
que marcou um duelo entre Abel Ferreira e Vitor Pereira. Estádio lotado, em Brasília, o jogo começou melhor para a equipe do Rio de Janeiro. Aos 26 minutos, Gabriel Barbosa abriu as contas em grande penalidade. Porém, o Palmeiras reagiu ainda no primeiro tempo e deu a volta com 2 golos a menos de 10. Aí ele conta a história do jogo todo, né? Enfim, fala aí do Abel Ferreira como, segundo ele, o rei do Brasil, né? E que derrubou ontem o Vitor Pereira. Mas, meus amigos, eu vou dizer uma coisa assim, obviamente, os portugueses ficam encantados aí com a qualidade do jogo e com uma supertaça uma supercopa, né? Eles chamam aqui de supertaça, uma supercopa tão bem disputada, né? E ontem, meus amigos, uma figura que foi entrevistada ontem, entre outros, né, foi o Marcos Braz. Marcos Braz confirma Flamengo em busca de mais reforços. O Flamengo não conseguiu conquistar o título da Supercopa do Brasil nesse sábado no estádio Mané Garrincha, depois de perder por 4-3 do Palmeiras. E, de acordo com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, a definição da venda de João Gomes recoloca o clube no mercado. Em entrevista ao Central GE, antes do duelo desse sábado, o dirigente afirmou que o Flamengo vai se reforçar. Abre aspas. Com essa venda, nos proporciona a possibilidade de fazer uma contratação. O Flamengo está sempre atento ao mercado. As pessoas têm que entender que se hoje o Flamengo erra em uma contratação e o jogador tem 4 ou 5 anos de contrato, é perigo ficar em cima do contrato. Isso acontece lá nos clubes de fora, Bayern de Munique e Real Madrid. Com certeza vamos nos reforçar. Não foi no tempo que acreditamos que seriam as negociações antes do Mundial, mas ainda temos toda a temporada pela frente e vamos criar uma musculatura. Aí, meus amigos, é que eu estou falando para vocês. Não deve vir reforço para o Mundial, segundo o Marcos Braz. Diz ele ainda, tinha uma pré-lista e tem um corte. Que será essa semana? Acho que em relação a ter novidades, é pouco provável. O treinador já vem treinando com o time titular e os reservas da mesma maneira tática. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha uma surpresa. Mas isso é com o técnico e a comissão técnica. Meus amigos, ou seja, nós vamos para o Mundial sem reforços para o time do Flamengo, né? Estaremos aí com esses jogadores realmente que perderam para o Palmeiras ontem para disputar o Mundial de Clubes no Marrocos. Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal estará lá fazendo toda a cobertura para vocês. Meus amigos, agora eu queria dar um pouquinho mais calma a opinião do jogo para vocês, né? O jogo realmente foi um jogão, né? Um jogaço, com várias alternativas, mas muita gente aí colocando a culpa no Santos pela falha, né? Principalmente no quarto gol, onde ele tira a mão. Acho que ali, naquele lance, ele imaginou, ele perdeu a noção espacial ali, ele imaginou que a bola fosse para fora, por isso que ele bota o reflexo ali de tirar a mão, apesar dele estar sendo acossado ali pelo jogador do Palmeiras que inviabilizaria a atuação dele, é a grande verdade, né? O gol do título do Palmeiras foi um gol em impedimento, né? Ele tira a mão e muita gente culpando o Santos aí pela falha, outros falando aí do Gerson, que jogou mal, que o João Gomes fecharia o meio-campo, enfim, muita gente falando muita coisa, né? Eu costumo, galera, ter uma visão muito mais do todo do que a especificidade. Foi o que eu falei no início do vídeo. Realmente foi falha do Santos? Foi falha do Santos. Realmente o Gerson não fez a sua melhor partida com a camisa do Flamengo? Realmente não fez. Né? Realmente o time estava muito espaçado, dando muitos espaços para o Palmeiras? Realmente estava. Mas eu costumo ter uma visão mais geral, principalmente a nível de planejamento, né? E eu acho que o Flamengo poderia ter chegado muito melhor para essa final, sem sombra de dúvidas. Ano passado, galera, o Flamengo, no dia 29 de outubro, ganhou a Libertadores da América. E não tinha mais nada para competir no Campeonato Brasileiro. Uma melhor pontuação, o Palmeiras já era campeão. Uma melhor pontuação, uma melhor colocação, não faz absolutamente nenhuma diferença. Eu sei que você não deve nem lembrar que o Flamengo ficou em quinto, né, e já estava classificado na Libertadores. Ou seja, ali, meus amigos,
E eu estou muito a cavaleiro para dizer isso, porque eu estou falando isso há algum tempo aqui no canal. Ali era para ter se dado férias a todos os jogadores do Flamengo, né? O mês de novembro todo de férias, jogaria com o Sub-20 o Campeonato Brasileiro, os 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, jogou com os titulares e perdeu todos os jogos, essa que é a grande verdade. Empatou um só. E ali usasse o mês de dezembro para que fizesse uma pré-temporada forte. O Flamengo poderia, por exemplo, ter saído de férias no dia 1º de novembro, ter voltado no dia 1º de dezembro, entrar numa pré-temporada forte ali, para que o Flamengo pudesse estar para disputa desses 3 títulos importantes, né? O pessoal dizendo assim, a Supercopa não é tão importante. Supercopa é um título nacional, né? Tá certo. A Recopa Sul-Americana e o Mundial são muito mais importantes porque são títulos internacionais. Mas assim, o Flamengo poderia ter se preparado melhor. O Flamengo poderia ter entrado voando ontem contra o Palmeiras, um Palmeiras ainda que estaria em pré-temporada. Eles sim tiveram que ficar muito tempo, né, até o final do Campeonato Brasileiro jogando. O Flamengo não precisava. O Flamengo poderia ter um mês a mais de preparação, né? O Flamengo, nesses 4 jogos, jogou fora o técnico, né? Demitiu o Dorival em função desses 4 jogos finais que não valiam absolutamente nada. Vale a pena lembrar, meus amigos, o Dorival ganhou do Abel Ferreira ano passado com o time do Ceará, né? O Dorival foi dominante contra o Palmeiras com o time reserva do Flamengo. E a diretoria do Flamengo escolheu contratar o técnico que perdeu as 3 clássicos jogando com o Corinthians. O Vitor Pereira não perdeu para o Palmeiras jogando com São Bento de Sorocaba 3 vezes, não. Perdeu com o Corinthians. E essa foi a opção da diretoria do Flamengo. Você está dizendo que a culpa é do Vitor Pereira? Não. O Vitor Pereira fez o que pôde. Né? Ele tem 20 dias de trabalho com o Flamengo, meus amigos, para uma final importante contra o Palmeiras e para o Mundial. Quem leva vantagem? Um treinador que está há 2 anos treinando um time multicampeão ou um treinador que acabou de chegar há 20 dias? Então, assim, são escolhas da diretoria do Flamengo. Então você acha que deveria manter o Dorival? Eu acho que o trabalho deveria continuar se nesses 3 títulos não dessem certo e ele fosse demitido e que fosse procurado um novo treinador. Eu tenho certeza absoluta, se fosse o Dorival ontem, na beira do campo, em função até do conhecimento do elenco que ele tinha, né, o Flamengo traria muito mais dificuldade para o Palmeiras e o Flamengo provavelmente seria campeão se fosse o Dorival ontem. Né? O Vitor Pereira, numa das explicações na entrevista coletiva, disse que tirou o Arrascaeta porque acreditava ali que ele poderia usar o Cebolinha pelos cantos para abrir mais espaço. Meus amigos, né, quem é técnico do Flamengo, quem conhece, sabe que não dá para tirar o Arrascaeta. Arrascaeta e Gabigol são jogadores que não podem sair de campo. São jogadores que fazem toda a diferença, que numa bola conseguem reverter a jogada. Ele não conhece direito, né? Ele não sabe que o Cebolinha, teoricamente, não fez nada ano passado, ele não fez nada nos últimos 2 anos que jogou aqui em Portugal pelo Benfica. Ele achou que era a melhor solução. É culpa do cara? Não, o cara tem 20 dias de trabalho, não dá para cobrar do Vitor Pereira. Agora, dá para cobrar muito fortemente dessa diretoria. Né? E eu não estou falando aqui para mandar o Marcos Braz embora, para mandar o Landim embora, né? É para profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo, para que ele seja científico, para que ele seja moldado, não na sensibilidade do Marcos Braz, não na sensibilidade do Rodolfo Landim, mas em estatísticas, né? Em estudo, em planejamento. Flamengo agora talvez tenha a oportunidade daqui a uma semana, mais ou menos, né, de disputar talvez o último Mundial de Clubes e a última chance que o Flamengo tem de ganhar. E aí o que acontece? Os jogadores ainda estão fora de forma, o treinador é novo, né, o treinador acabou de chegar, né, tá conhecendo o elenco ainda, está tentando implementar uma nova forma de jogar, às vésperas de enfrentar nada mais, nada menos que o Real Madrid, meus amigos. Né? Mas os detalhes às vezes decidem. Sim, ontem realmente a falha do Santos foi decisiva, a falha do juiz, principalmente, foi decisiva. Mas o Flamengo tem condição de ser o time dominante do futebol brasileiro. Nos últimos 5 anos não teve um jogo que o Palmeiras dominou o Flamengo. Ontem o Palmeiras foi. E não é à toa que é a primeira vitória em tempo normal do Palmeiras em 5 anos sobre o Flamengo. Por quê? Porque a diretoria do Flamengo decidiu aí ou planejar de forma errada, ou achar que era suficiente 20 dias de treinamento com um técnico totalmente novo ganhar o Palmeiras e subestimou o Palmeiras,
né? Ou não deu importância, ou acha que já ganhou demais, a diretoria já ganhou demais e não precisaria ganhar mais, né? Ou talvez não tenha noção, né, do que é o futebol moderno e do nível de preparação, por exemplo, que tem as equipes europeias. Então, assim, aumentou muito a pressão para a conquista do Mundial, que é uma coisa, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil em função da presença do Real Madrid. Quando o Flamengo poderia ter se preparado muito melhor para ganhar do Palmeiras ontem, né? Enfim, o problema não é a derrota, o problema é que o Flamengo deixou de ser dominante, como era, inclusive, com o time reserva, com o Dorival Júnior, há menos de 6 meses atrás. Como foi dominante contra o Palmeiras, com Paulo Souza, um técnico que nem técnico era. Como foi dominante contra o Palmeiras, né, ao longo de todos esses últimos 5 anos, inclusive ganhando de 3 várias vezes no Palmeiras, como quase ganhou com Domenech Torren, né, numa bagunça generalizada com time fraldinha, 1-1 e no último minuto quase que o Arrasca faz 2-1 dentro do Parque Antártica. Ou seja, as decisões dos dirigentes do Flamengo, né, de não antecipar férias e dar 45 dias de férias, né, de trazer um técnico há 20 dias, seja ele quem for, eu não estou falando do Vitor Pereira, a gente tem que apoiar o Vitor Pereira. Se com 20 dias da final contra o Palmeiras, isso tudo, meus amigos, acaba resultando o que a gente viu dentro de campo. Né? Um time que, pela primeira vez em muito tempo, durante a maioria do jogo, foi dominado pelo time do Palmeiras. Né? Enfim, Vitor Pereira não conhece ainda o time do Flamengo. O que o Abel fez? Quando começou a engrossar para ele mudou o esquema tático, tirou o Endrick e botou o Maicon ali para marcar pela esquerda do Flamengo. Porque o cara conhece, está há 2 anos, tem experiência. O Vitor Pereira está chegando agora. Aí ele achou, né? Ele acha que o Vidal joga de avançado e ele acha que o Cebolinha vai resolver alguma coisa para o Flamengo. É culpa do cara? Não, ele tem que ter tempo. Ele tem que ter tempo para conhecer. Ele acabou de chegar. E a diretoria do Flamengo, com as suas atitudes, né, com as férias de 45 dias, podendo estar o time já em pré-temporada voando, com uma troca de treinador nesse momento, né, para que ele comece um trabalho novo às vésperas da conquista de um título, a conta chega no final, meus amigos. E a conta chegou, mais uma vez, pela falta de profissionalismo da diretoria de futebol do Flamengo. Marcos Braz pode ser vice-presidente de futebol para sempre. Acho ele um cara carismático, gosto dele. Mas, assim, o Flamengo tem que ser mais científico. Tem que ter alguém, um diretor de futebol forte, remunerado, que entenda realmente de futebol. Seja um cara que realmente, cientificamente, tenha estudado para estar lá. E não um torcedor. Marcos Braz é um torcedor como eu e você. Tem que ter alguém lá melhor do que eu e melhor do que você, amigo. Não pode ser um cara igual a gente. Tem que ser um cara que saiba muito mais que a gente. Enfim, vamos seguir em frente. Mais tarde tem live e a gente vai conversar um pouco mais sobre tudo isso que eu estou falando aqui para você. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.